Olá pessoal, bom, nesta aula nós vamos continuar com a trigonometria no ciclo, tá? E algumas aplicações em questões, principalmente questões de vestibulares. Então a ideia é o seguinte, para começar a gente vai deduzir a fórmula para a tangente da soma, tá? Depois fazer a aplicação. Então peço que vocês prestem atenção no seguinte, a gente quer determinar, no caso, uma fórmula para tangente, tá bom? Esse que é o nosso objetivo inicial aqui. Então, para começar, a gente nota sempre o seguinte, uma tangente é um seno sobre um cosseno, né? Então, note o seguinte, ó, tangente de alfa mais beta vai ser o seno de alfa mais beta dividido pelo cosseno, tá? Simples assim. Mas aí o que acontece? Nós, na aula passada, né, nós deduzimos as fórmulas para o seno da soma e para o cosseno. Então, nós vimos o seguinte, que o seno de alfa mais beta vai ser seno alfa cosseno beta mais seno beta cosseno alfa, tá? Então, isso aqui vai ficar sobre. E aí, nós vimos também que o cosseno da soma é cosseno alfa cosseno beta menos seno alfa vezes seno beta. A partir daqui, como é que nós vamos proceder? Nós vamos dividir o numerador e o denominador dessa fração pelo produto dos cossenos. Ou seja, nós vamos dividir aqui o numerador e o denominador por cosseno alfa vezes cosseno de beta. Claro, admitindo que esse produto é diferente de zero, tá? Só para adiantar um pouco, por que essa condição vai ser necessária? Porque o que nós queremos é exprimir a tangente, né, de alfa mais beta como uma expressão da soma das tangentes, né, de alfa e beta, tá? Em função das tangentes de alfa e da tangente de beta, que só existem se os cossenos de alfa e de beta forem diferentes de zero. Mas se os cossenos de alfa e beta forem diferentes de zero, obviamente o produto deles será diferente de zero também, tá? Então é isso que a gente vai fazer. Então, vou tomar aqui a fração que nós temos ali, vou pegar o numerador e dividir pelo produto dos cossenos e o denominador também. Então nós vamos ficar com o seguinte, seno alfa cosseno beta mais seno beta cosseno alfa, tudo isso aqui dividido, né, pelo produto dos cossenos, ou seja, dividido por cosseno alfa vezes cosseno beta, sobre o denominador também eu vou fazer a mesma coisa, então repito o denominador, cosseno alfa cosseno beta, menos seno alfa vezes seno beta, e aí eu vou dividir esse denominador aí, tá, por cosseno alfa vezes cosseno beta, tá? Cosseno alfa vezes cosseno beta. Por que que isso é válido, né? Por que a igualdade permanece? Porque você pega uma fração e faz a mesma operação no numerador e no denominador, você não altera a fração. Por exemplo, se eu pegar 3 quartos, multiplicar aqui por 2 e por 2, eu sei que eu vou obter 6 oitavos, mas a mesma fração é equivalente. E se eu cancelar aqui o 2, eu volto para 3 quartos. Se eu simplificar aqui por 2, ó, eu volto para 3 quartos. Mesma ideia da divisão. Se eu tenho 3 quartos e eu divido o meu numerador por 2 o denominador, no final das contas não alterei nada, porque aqui eu sei que eu vou repetir a primeira, que é 3 meios, e multiplicar pelo inverso da segunda, 2 quartos. Vou acabar cancelando aqui e obter um 3 quartos novamente, tá? Então, só um pouco de matemática básica para fazer sentido, tá? Nas contas que a gente está fazendo. Mas aí o que acontece? Aqui eu tenho uma soma de frações com o mesmo denominador. Então, posso separar essa soma em duas frações. Soma de duas frações. Então, aqui vai ficar seno alfa cosseno beta sobre produto aqui, né? Cosseno alfa cosseno beta mais seno beta cosseno alfa sobre cosseno alfa cosseno beta. Dividido, né? Então aqui vai ser o traço maior de fração. E embaixo eu vou tomar
argumento, né? Posso separar isso aqui. Então vai ficar cosseno alfa, cosseno beta, sobre cosseno alfa, cosseno beta, menos seno alfa, seno beta, dividido por cosseno alfa, cosseno beta. Então aí é o seguinte, o que vai acontecer? A partir desse momento a gente vai enxergar aqui alguns cancelamentos. Aqui nesse termo aqui eu posso cancelar cosseno beta, cosseno beta. Opa, esse aqui, né? Aqui a gente consegue cancelar cosseno alfa com cosseno alfa. E embaixo aqui, nesse termo vai cancelar tudo, né? Então aqui vai ficar 1, né? Eu tenho o número dividido por ele mesmo. E aqui eu não vou conseguir cancelar ninguém, mas vou conseguir organizar. Então note que com isso, o que sobrou aqui em cima? Seno alfa sobre cosseno alfa, mais seno beta sobre cosseno de beta. Acontece que seno de alfa sobre cosseno de alfa é exatamente a tangente de alfa, né? Mais, o que é seno de beta sobre cosseno de beta? Ora, é a tangente de beta. Tudo isso aqui sobre... Agora vamos para o nosso denominador, né? O que ficou aqui? Cancelou tudo, então é 1, né? Menos... Agora isso aqui é a mesma coisa que seno de alfa sobre cosseno de alfa multiplicado por seno de beta sobre cosseno de beta. Ou seja, é a tangente de alfa multiplicado pela tangente de beta. Então, com isso, a gente acabou de demonstrar uma fórmula muito interessante para a tangente da soma. A gente mostrou o seguinte, que a tangente da soma é igual à soma das tangentes dividida por 1 menos o seu produto, ou seja, tangente de alfa vezes tangente beta, tá bom? Certo, pessoal? Tá? Isso aqui é a formulazinha que a gente acabou de estabelecer. Certo? Então, dito isso, vamos fazer aqui uma aplicaçãozinha bem bacana, tá? Então, olha essa questão aqui. Questão da FUVEST. No triângulo retângulo ABC, ilustrado na figura, a hipotenusa AC mede 12 centímetros. Então, é dado a hipotenusa AC, que é 12. E o cateto BC mede 6. Então, BC mede 6, tá? Então, daqui para cá, mede 6. Se M é ponto médio, opa, outra informação interessante. M é ponto médio de BC. Então, aqui vai ser 3 e aqui também vai ser 3, tá? Então, a tangente do ângulo MAC é igual a... Então, esse ângulo MAC aqui, ó, esse ângulozinho aqui, eu vou chamar ele de alfa. Então, o que ele quer é que a gente determine a tangente desse cara, tá? Tangente de alfa, tá? Vai ser muito importante eu olhar também para esse ângulo aqui que eu vou chamar de beta, tá? Vou já mostrar por quê. Então, vamos lá. Esse ângulozinho aqui é de 90 graus, né? Que tem um triângulo retângulo ABC, tá? Então, o que que acontece? Apesar de eu não ter AB ainda, eu consigo determinar aplicando o teorema de Pitágoras. Então, o primeiro passo é determinar AB, tá? Então, aqui, para isso, a gente vai utilizar o teorema de Pitágoras, tá, pessoal? Então, a gente vai ter 12 ao quadrado, que é a hipotenusa, igual a AB ao quadrado, mais BC, 6 ao quadrado. Então é o seguinte, a gente vai ter 144 menos 36 igual a AB ao quadrado. Então teremos AB ao quadrado igual. Quanto é que dá essa diferença? 144 menos 36. 6 para 14, 8 vai 1, 3, 4, 1, 3, 4 para 4 nada, 108, né? Então esse AB aí será a raiz quadrada de 108. Podemos melhorar esse resultado, né? Esse 108 aqui é 9 vezes 12, não é isso? 9 vezes 2, 18, vai 1, 10. E melhorando ainda, notamos que 12 é 4 vezes 3. Então o que vai acontecer? O AB vai ser o seguinte,
raiz de 9 é 3, raiz de 4 é 2, raiz de 3, tá bom? 3 vezes 2, 6, raiz de 3. Então, esse aqui é o AB. Então, raiz vale 6, raiz de 3, tá? Só para comentar, existiria uma maneira da gente fazer menos contas, notando o seguinte, tem um lado que é 6 e o outro é 12, então faz a conta com números menores, divide aqui por 6 ambos. Então, se você divide por 6, você tem o seguinte, você ficaria com um triângulo semelhante a esse aí, né? Uma hipotenusa 2 e um cateto valendo 1. Então, se você faz Pitágoras aqui, 2 ao quadrado menos 1 ao quadrado dentro do radical, né, para determinar esse, você vai ter raiz de 3 aqui. E aí basta agora multiplicar por 6, voltando, né? Então temos 12, 6 aqui, 6 raiz de 3, tá bom? Então essa é a maneira prática. Às vezes a gente pode fazer isso, tá? E aí, o máximo divisor comum, né, entre 12 e o 6 é o 6, a gente consegue fazer uma simplificação e pegar um triângulo menorzinho semelhante ao grandão, tá? Então pensem nessa ideia de vez em quando, porque é uma dica que ajuda muito nessas questões, principalmente questão de vestibular, né, de Enem, que você não pode perder muito tempo, tá bom? Bom, então a ideia é o seguinte, achamos aí o AB. Então note que se eu sei o AB, aqui, que vai ser 6 raiz de 3, eu tenho condição de determinar a tangente do beta. Então o segundo passo, e agora a gente sabe quem é a tangente do beta. Cateto oposto, que é o BM, sobre o cateto adjacente, que é o AB, que a gente acabou de determinar. Então a tangente do beta vai ser 3, que é o BM, sobre o AB, que é 6 raiz de 3. Não vamos preocupar nesse negócio de racionalizar agora não, tá bom? Eu vou simplificar aqui por 3, então obtenho 1 sobre 2 raiz de 3. Essa aqui vai ser a tangente do beta. E note o seguinte também, a tangente do alfa mais beta, ela é facilmente determinável. Tá? A tangente do alfa mais beta, como ele é um ângulo que está compreendido entre os lados AB e AC, vai ser cateto oposto, que é o BC, que é 6, sobre o adjacente, né, que é 6 raiz de 3. Tá bom? Então a ideia aqui é o seguinte, a tangente do alfa mais beta, isso aqui eu vou chamar de parte 3, a tangente do alfa mais beta, o que vai ser? Vai ser BC, que é o cateto oposto, sobre o cateto adjacente, que é AB. Então, BC vale 6 e AB vale 6 raiz de 3. Quando a gente simplifica isso, né? Então temos aqui 1 sobre raiz de 3, tá? Então note o seguinte, se eu tenho uma tangente de alfa mais beta e eu tenho uma tangente de beta, eu tenho condições de achar a tangente que ele pedia, que é a tangente de alfa, aplicando a formulazinha que a gente demonstrou aqui anteriormente, tá? Então essa aqui vai ser a quarta e última parte, vai ser a parte final. Então, tangente de alfa mais beta é igual a tangente de alfa mais tangente de beta sobre 1 menos tangente de alfa vezes tangente de beta. Então, a tangente de alfa mais beta é 1 sobre raiz de 3. A tangente de alfa, para não ficar escrevendo tanto, eu vou chamar ela de x, tá bom? Então, vou ter x mais tangente de beta, que é 1 sobre 2 raiz de 3, sobre 1 menos tangente de alfa, então x novamente, vezes tangente de beta, que é 1 sobre 2 raiz de 3. Tá? Portanto, isso implica o seguinte, então aqui a gente tem que desenvolver as continhas, não tem para onde correr. Vamos multiplicar em cruz logo aqui a proporção. Então isso aqui vezes 1 dá isso aqui, ou seja, 1 menos x vezes 1 sobre 2 raiz de 3, igual raiz de 3 vezes x, isso é x raiz de 3, raiz de 3 mais, né, acompanha o sinal, raiz de 3, quando eu multiplicar por 1 sobre 2 raiz de 3, a gente vai conseguir cancelar aqui, né, o raiz de 3, vai ficar 1 meio, tá bom? Então vamos continuar aqui com as continhas. É o seguinte aqui,
Tudo que tem x eu vou procurar deixar em um membro só. Então, vou deixar 1 aqui, jogar para cá menos 1 meio, tá? Igual a x raiz de 3 mais x vezes 1 é x sobre 2 raiz de 3. 1 menos 1 meio dá 1 meio. Igual. Agora aqui, eu posso fazer aqui o MMC, né? Método da borboleta. Então, 2 vezes x é 2x. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9. Mais 1 vezes x é x. Sobre produto dos denominadores. 1 vezes 2 raiz de 3 é 2 raiz de 3. Tem um cancelamentozinho aqui embaixo que eu posso efetuar, né? Do 2. E aí eu vou ter o seguinte aí, tá? Repito aqui, 1 igual a 2x vezes... Quanto é a raiz de 9? A raiz de 9 é 3. Mais x. Tudo isso aqui sobre raiz de 3. Então eu tenho 1 igual 2 vezes 3, 6x. 6x mais x dá 7x. Sobre raiz de 3. Coloca aqui 1 aqui embaixo, trabalha a proporção. 7x igual a raiz de 3 vezes 1, que é a raiz de 3. Portanto, x é igual a raiz de 3 sobre 7. Certo, pessoal? Então, a gente acabou de achar o valor da tangente de alfa, né? Portanto, tangente de alfa é igual a raiz de 3 sobre 7. Então, fizemos aqui uma aplicação bem interessante da nossa fórmula da tangente da soma, tá? Raiz de 3 sobre 7, então encontra-se aqui a resposta aqui no item B de bola. Ok? É isso aí. Então, quando você tem aqui, você poderia pensar o seguinte: se a gente racionalizasse isso aqui, a gente obteria raiz de 3 sobre 3, né? Exatamente a tangente de quem? De 30 graus. Então, alfa mais beta é 30 graus, né? Só que isso não me ajudaria em nada para determinar a tangente do alfa, porque esse alfa não vai ser um ângulo notável, né? Alfa mais beta é 30, a soma dos dois é 30, tá? E o beta também não vai ser notável, né? Porque a tangente dele é 1 sobre 2 raiz de 3. Se a gente racionalizar isso aqui multiplicando por raiz de 3, a gente obtém raiz de 3 sobre 6, né? Isso aqui não é tangente de um ângulo notável, tá? Então, né, a tangente da soma aí até o final, tá? Desenvolver, fazer MMC, né, as proporções e encontrar o valor da tangente do alfa. Certo, pessoal? Vamos aqui para o próximo tópico. Então, tangente do arco duplo. Então, a partir da fórmula da tangente da soma, agora eu vou conseguir determinar uma fórmula para isso aqui. Por exemplo, tangente de 2α, tá? Então, essa é a chamada tangente do arco duplo. A gente vai conseguir expressar a tangente de 2α em função da tangente do próprio alfa, tá? Então, a ideia é o seguinte, é bem simples. Nós já sabemos o seguinte, ó. A tangente de A mais B, ela é igual a tangente de A mais tangente de B, tudo sobre 1 menos tangente de A vezes tangente de B. Né? Então, o que é que acontece? O que é que acontece nessa fórmula se nós aplicarmos A igual a B igual a alfa, né? Se tomarmos esse caso particular. Se nós tomarmos esse caso particular, nós teremos que tangente de alfa mais alfa é igual a tangente do A, que é alfa, tangente do B, que também é alfa, sobre 1 menos tangente de alfa vezes tangente de alfa, certo? Tangente de alfa mais tangente de alfa, bom, isso é 2 tangente de alfa, sobre 1 menos tangente de alfa vezes tangente de alfa, é tangente de alfa tudo ao quadrado. Nós podemos utilizar essa notaçãozinha aqui, né? Tangente ao quadrado de alfa, tá? Mas nota o seguinte, alfa mais alfa é 2α, né? Então nós acabamos deduzindo a fórmula que a gente queria. A tangente de 2α, né? O arco duplo vai ser igual a 2 vezes a tangente do alfa sobre 1 menos
tangente ao quadrado do alfa, tudo ao quadrado, né? Quadrado da tangente do alfa, tá? Então nós temos aqui a nossa formulazinha do arco duplo, tá bom? É uma situação particular da fórmula da tangente da sombra, tá? E aí, de cara aqui, vamos ver logo uma aplicaçãozinha aqui dessa fórmula, tá? Então, observe esse probleminha aqui. Determine BS igual a X. Então, tá aqui o BS, que é X. Sabendo que AS é bissetriz do ângulo A no triângulo retângulo ABC, tá? Então, se ela é bissetriz, esse ângulozinho aqui é alfa e esse ângulozinho aqui também é alfa. Olha o 2 alfa aparecendo aqui na jogada, né? Então, por essa figura, né, ele já foi informando aqui que o SC é 3, tá? Então, e o CA é 10. Então, a gente já sabe quanto é a tangente de alfa, não é? Então, a tangente de alfa vai ser igual aqui, 3 sobre 10. Mas note que, de acordo com a figura, tangente de 2 alfa é igual a BC, ou seja, x mais 3, cateto oposto, sobre cateto adjacente, que é o 10, que é o AC também, né? Note que o 2 alfa ele é contemplado aqui neste triângulo, né? Esse triângulo ABC aqui, tá bom? Então, ele é formado pelos lados AC e AB, tá? Então, o que vai acontecer? Nós sabemos isso, e aqui nós sabemos como é que as tangentes se relacionam, né? A tangente de 2 alfa e a tangente de alfa. Então, o que vai acontecer aí? Então, vamos aplicar a relação. Tangente de 2 alfa é igual a 2 vezes a tangente de alfa sobre 1 menos quadrado da tangente de alfa. Então, isso implica o seguinte. A tangente de 2 alfa é x mais 3 sobre 10. Opa, 30 não, 10, né? Igual. 2 tangente de alfa, então 2 vezes 3 sobre 10. Tudo isso aqui sobre 1 menos tangente de alfa, que é 3 sobre 10 ao quadrado. Para não ficar todo tempo repetindo isso, eu vou desenvolver logo esse membro aqui, tá? Fazer as continhas. Bom, aqui nós podemos simplificar o 2 e o 10 logo. Aqui por 2 dá 1, aqui por 2 dá 5. Então aqui vai ficar 3 quintos, tá? Sobre 1 menos 3 ao quadrado é 9, 10 ao quadrado é 100. Tudo isso aqui é igual. Então vai ficar 3 quintos. Embaixo, rapidamente, a gente fazendo MMC, a gente tem o seguinte, 100 vezes 1, 100 menos 9, né? 100 menos 9. Produto aqui dos denominadores é 100. Então temos 3 quintos sobre 100 menos 9, isso é 91, né? Sobre 100. Divisão de frações. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Tá? Então, 100 sobre 91. Bom, vamos lá. Então, vamos fazer essa continha aqui, essa multiplicação de frações. Note o seguinte, deixa eu ajeitar só esse 1 aqui que ficou muito feio. Note o seguinte, o 100 é divisível por 5, então nós podemos simplificar aqui, ó. 5 por 5 é 1, 100 por 5 é 20. Então ficamos com 3 sobre 1 vezes 20 sobre 91. Aqui não dá mais para simplificar. 91 não é divisível por 3 nem por 20. Então o que me resta é multiplicar. Então 3 vezes 20 é 60. E 1 vezes 91 é igual a 91. Mas nós sabemos lá do início, né, daqui, que essa fração é igual a x mais 3 sobre 10. Então vamos lá, né? Vamos resolver essa proporção. Então aqui a gente tem o seguinte, 91x mais 91 vezes 3, né? 3 vezes 1, 3, 3 vezes 9, 27, 273. Vai ser igual a quê? 60 vezes 10, que é 600. Então nós ficamos com 91x igual a 600 menos 273. Então, 91x vai ser igual a 600 menos 273, né? Então aqui nós temos o seguinte, 3 para 10, 7 vai 1, 1 e 7, 8 para 10, 2 vai 1,
1, 2, 3 para 6, 3. 327, né? Aqui dá 3, 2, 7. Então, quem vai ser o meu x, né? Então, o x vai ser igual a 327 sobre 91. Este número aqui ele não é divisível por 91, tá bom? Até porque 91, que ele é por 7, 7,789,2, né? Ele é 7 vezes 13, né? Então isso aqui seria 327 sobre 7 vezes 13. Opa. Vamos ver se isso aqui é divisível por 7 ou por 13, né? Já que são primos, vamos ver aqui. 327, vamos tentar dividir por 7 para ver o que dá. 32, então aqui dá 4. 28. Sobra 4, né? 47, ó, não vai dar, né? 7 vezes 7 é 49, 7 vezes 6 é 42, não dá exato. Vamos ver por 13, né? 327 por 13, se dá exato. 2, né? Dá 26. 6 para 12, 6. 67 por 13. O que eu posso colocar aqui? 5, né? 6 vai passar. 5 vezes 3, 15, vai 1. Sobra 2. Então, perceba, esse número aí, de fato, essa fração não vai dar para simplificar ela. Ela já é uma fração irredutível, tá bom? Na sua forma. Então a gente pode expressar o x como esse resultado aqui, ou então poderia tentar dividir, mas vai dar uma dízima periódica, tá bom? Se a gente for utilizar o auxílio aí da calculadora. Deixa eu ver se eu consigo aqui ver na calculadora quanto é que daria, tá? Carregando aqui a calculadora. Vamos ver quanto é que dá esse resultado aí. 327 dividido por 91, tá? Só por curiosidade. Então dá 3,593406593. Enfim, deve dar uma dízima periódica com um período bem grande aí, tá bom, pessoal? Então não é muito conveniente não. Daí aproximadamente 3,6, né? Aproximando aqui uma casa, tá? Mas aí como ele não exige na questão que a gente faça isso, tá? A gente vai deixar a resposta aqui fracionária mesmo, tá bom? Esse vai ser o nosso resultado aqui para o x, que é a medida BS, ok? Então, mais uma aplicaçãozinha interessante, dessa vez aí da fórmula do arco duplo, tá? Vamos para a próxima página aqui. Então, aqui eu já vou partir para os exercícios de vestibulares, tá? Então, primeira questão, o que ele diz aí? Se x é a medida de um arco do primeiro quadrante, e se seno de x é igual a 3 vezes o cosseno de x, então seno de 2x é igual a... Então, relembrando aulas passadas, nós sabemos que o seno de 2x, né, é o que ele está pedindo que a gente determine. O seno de 2x, isso aqui nada mais é do que 2 vezes o seno de x multiplicado pelo cosseno de x, tá? Então, se a gente achar o seno de x e o cosseno, a gente mata a charada aqui. Acontece o seguinte, o enunciado nos fala que o seno de x é igual a 3 vezes o cosseno, né? Fora isso, os nossos conhecimentos prévios, a gente sabe uma coisinha chamada de RTF, relação trigonométrica fundamental, que basicamente diz que o quadrado do seno de um arco mais o quadrado do seu cosseno é igual a 1, tá? Então, eu vou substituir o seno aqui na relação. Então, eu vou ficar com 3 cosseno de x ao quadrado mais quadrado do cosseno de x igual a 1. 3 ao quadrado é 9, cosseno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. 9 mais 1, 10, né? Então, nós temos aqui o seguinte, 10 cosseno ao quadrado de x igual a 1. Vou passar o 10 dividindo, então tenho cosseno ao quadrado de x igual a 1 sobre 10. Extraio a raiz quadrada, então cosseno de x, tenho que colocar aqui o mais ou menos,
raiz quadrada de 1 sobre 10. Bom, já vou comentar sobre a decisão do sinal, presta bastante atenção, tá? Ele fala que x é a medida de um arco do primeiro quadrante. Então, como x pertence ao primeiro quadrante, x pertence ao primeiro quadrante, o que acontece? A gente já estudou os sinais de seno, cosseno e tangente. Então, a gente sabe que no primeiro quadrante o cosseno é positivo. O cosseno de x é maior que zero. Portanto, não tenho mais dúvida em decidir o sinal. O cosseno de x será o positivo. O cosseno de x vai ser a raiz de 1 sobre 10. Aí você pode pensar assim, professor, você não vai se preocupar em racionalizar agora? Não vou, porque o objetivo da gente, o objetivo final, é encontrar o seno de 2x, não é bem o cosseno. O cosseno é para nos ajudar a encontrar o que a gente quer aqui, que é o seno de 2x, tá? Então note o seguinte, ó, a gente já está com todos os elementos, né, necessários para voltar lá em cima, determinar o que a questão pede, tá bom? Então note o seguinte aqui, vamos voltar para cá. Então, note que eu posso ainda manipular isso aqui para escrever em função só do cosseno, duas vezes. O que é o seno de x? A questão me diz que o seno de x ó, é igual a 3 vezes o cosseno. Então, 3 vezes o cosseno de x. Não esquecendo que aqui na frente tem um vezes cosseno de x de novo. Mas eu sei o seguinte, 2 vezes 3 é 6. E eu sei que o cosseno de x é raiz de 1 sobre 10. Então, onde tiver o cosseno, eu substituo de novo, raiz de 1 sobre 10. Então, olha por que eu não me preocupei em racionalizar logo, né? Então, aqui vai ficar o seguinte, ó, 6, raiz de 1 vezes 1, que é a raiz de 1, raiz de 10 vezes 10, raiz de 100. Então, temos 6 vezes 1, raiz de 100 é 10. Então, temos 6 sobre 10. Vamos para as respostas aqui, as opções. Ah, não tenho 6 sobre 10. Então, tem que simplificar. Divido aqui por 2 e aqui por 2. Então, eu tenho o seguinte, 6 por 2 é 3. Opa, 6. 10 por 2 é 5. Então, o seno de 2x é igual a 3 quintos. Tá? Item correto, item B. Tá bom, pessoal? Então, precisamos aí do auxílio da nossa RTF, tá? Relação trigonométrica fundamental. Vamos para a próxima. Então, aqui você tem mais uma situaçãozinha, situação problema, tá? Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Um observador situado no ponto P, tá aqui o ponto P aqui embaixo, de um prédio vê 3 pontos QRS, tá aqui os pontos ó, QRS, numa mesma vertical, em um prédio vizinho, né? Tá aí o prédio desenhadinho aí para vocês, conforme esquematizado na figura abaixo. P e Q estão no mesmo plano horizontal, né? P e Q estão na mesma horizontal, né? Num plano. R está 6 metros acima de Q. Então, E está a 6 metros acima de Q. Então, a distância do Q para o R é 6, tá? E S está a 24 metros acima de Q. Presta atenção. S está a 24 metros acima de Q. Então, aqui é entre o S e o R é 18, né? 18 mais 6 é 24, tá? Verifica-se que o ângulo alfa no triângulo QPR, então, cadê o triângulo? QPR, esse ângulo alfazinho aqui, é igual ao ângulo beta do triângulo RPS. Então, RPS. Então, esse ângulozinho beta aqui, ele está falando que é igual a esse. É a mesma coisa que dizer que PR é bissetriz do ângulo SPQ, tá bom? Então, o que ele pergunta? O valor em metros que mais se aproxima da distância entre P e Q é? Então, a distância entre P e Q eu vou chamar de X. Então, o objetivo é determinar esse X aí, tá? O valor em metros que mais se aproxima desse resultado aqui. Então, a ideia, tá, pessoal, é bem simples aí. A gente vai utilizar as fórmulas, né? Seno, cosseno ou tangente da soma, tá? A ideia é o seguinte, como a gente não tem hipotenusas aqui, né, nem essa, a ideia é a gente usar tangentes mesmo, tá bom? Então, a gente vai tentar usar a tangente de alfa mais beta. Então, note que nesse problema, a minha tangente de alfa mais beta
vai ser o cateto oposto ao alfa mais beta, que é tudo esse ângulo aqui, que vai ser o 24, né? O cateto oposto, sobre o cateto adjacente, que é o PQ, que é x. Mas aí ele informou uma coisa muito valiosa, o beta é igual ao alfa. Então, na verdade, que eu vou trabalhar aqui a tangente de 2 alfa, né, do arco duplo, que vai ser igual a 24 sobre x, tá? Mas aí recorde o seguinte, olhando aqui para a figura, né, a tangente de alfa é 6 sobre x, tá? Note que o alfa está nesse triângulo menor aqui, tá bom? Onde o cateto adjacente aqui é x e o cateto oposto é o RQ, que é 6. Então eu sei isso, e eu sei de quebra também que a tangente do alfa é igual a 6 sobre x. Então eu vou utilizar a relação que eu conheço entre as duas, né? Então eu sei que tangente de 2 alfa é igual a 2 tangente de alfa sobre 1 menos o quadrado da tangente de alfa. Vamos substituir. Então aqui a gente tem o seguinte, 24 sobre x vai ser igual a 2 vezes a tangente de alfa, ou seja, 2 vezes 6 sobre x, sobre 1 menos 6 sobre x, tudo ao quadrado. Daqui para frente é desenvolver as contas, né? Não tem para onde correr. Então vamos lá. A exemplo da anterior, tá? Eu não vou ficar repetindo a primeira parte, né? Para não ficar um negócio cansativo, né? Ficar aí escrevendo coisa demais. Então aqui 2 vezes 6 é 12 sobre x, sobre 1 menos 6 ao quadrado é 36, sobre x ao quadrado. Fazendo MMC aqui embaixo, então eu vou repetir a primeira fração, 12 sobre x, sobre x ao quadrado vezes 1 é x ao quadrado, 36 vezes 1 é 36, sobre x ao quadrado vezes 1, que é x ao quadrado. Já sabe, divisão de frações. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, x ao quadrado sobre x ao quadrado menos 36. Bom, o que a gente pode fazer aqui de válido, né? A gente pode lembrar o seguinte, este x ao quadrado aqui pode ser escrito como sendo x vezes x, né? Sobre x ao quadrado menos 36. Por que eu escrevi assim? Porque agora, observando aqui esse x e esse, por exemplo, a gente consegue cancelar os fatores aqui. Então eu vou ter o seguinte aqui. Eu vou ter 12x, que é o que sobrou em cima, sobre x ao quadrado menos 36. Isso aqui, por sua vez, vai ser igual ao início aqui, a fração inicial, que era 24 sobre x, tá bom? E resta agora trabalhar a proporção. Então nós vamos ter o seguinte aqui. 12x vezes x é 12x ao quadrado, igual a 24 vezes x ao quadrado, 24x ao quadrado, menos 24 vezes 36, que eu não vou multiplicar, vou deixar só indicado, tá? O que eu vou fazer? Então eu vou trabalhar uma equação de segundo grau incompleta, né? Aqui não precisa nem de fórmula de Bhaskara. Então 12x ao quadrado menos 24x ao quadrado igual, não vou multiplicar, vou deixar assim, 36. Então aqui vai dar menos 12, né? X ao quadrado igual a menos 24 vezes 36. Vamos multiplicar aqui ambos os membros por menos 1. Então nós obtemos o seguinte, 12x ao quadrado igual a 24 vezes 36. Eu vou passar o 12 dividindo, daí eu tenho que x ao quadrado é igual a 24 vezes 36 sobre 12. Notando uma coisa boa aqui. Eu noto que ambos esses números aqui são divisíveis por 12, né? Posso dividir o maior deles por 12, o que eu preferi aqui. Então vai ficar 24 vezes 36 dividido por 12, isso aqui dá 3. E aí, não vou multiplicar também, vou tentar procurar expressar esse valor da maneira mais simples, notando o seguinte aqui. Se a gente fatora o 24, a gente obtém 2 à terceira, que é 8, vezes 3, né? Vezes, tem esse 3 aqui na frente, tá? Então 8 vezes 3, 24. Então isso aí pode ser expresso assim. Esse 2 à terceira, vamos quebrar ele em potência. 2 ao quadrado vezes 2, e aqui 3 ao quadrado. Agora fica fácil a gente extrair a raiz quadrada aqui no final.
Extrai a raiz quadrada aqui e aqui. Nós obtemos que x é igual. Esse 2 sai, esse 3 também sai. E esse 2 ali, né? Vai ficar. Portanto, o x é igual a 6 raiz de 2, tá? Mas aí vamos recordar lá os itens. O que que acontece? X igual a 6 raiz de 2. Não tem opções com raiz de 2 aqui. Então ele quer o valor em metros que mais se aproxima da distância PQ, que é x. Então a gente tem que pensar uma aproximação por raiz de 2. Uma aproximação boa é a gente utilizar a raiz de 2 igual aproximadamente 1,41 ou 1,4. A gente tem que o x vai ser 6 vezes 1,41. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 4, 24, vai 2. 6 vezes 1, 6 com 2 são 8. Duas casas decimais estão aqui. São 8,46. Tá? Então o valor que mais se aproxima seria 8,5, né? 8,5. Tá bom, pessoal? Então o item correto está aqui no item A. A resposta correta está aqui no item A. Ok? Então uma questão bem densa, né? Que demanda que você saiba trabalhar, manipular essas relações entre as tangentes aqui, né? Tangente do alfa e tangente 2 alfa. Tá bom? Vamos para a próxima. Questão da Mackenzie, né? Então uma questão bem direta aí. Se seno de x é 4 sobre 5 e tangente de x é negativa, então tangente de 2x vale, né? Então é bem direta essa questão. Só que nós temos aí o seno de x, né? Que é 4 sobre 5. E a tangente do x é negativa. Então a ideia que a gente pode fazer aí é o seguinte, tá? Vamos pensar aqui um pouco mais. Nós podemos obter o seguinte aí. Podemos primeiro obter o cosseno, né, do x através da RTF, tá? Ele vai nos ajudar a determinar quem é a tangente de x. Lembrando que tangente é seno sobre cosseno. Então, primeiramente vamos trabalhar aqui a relação trigonométrica fundamental, né? Seno quadrado, cosseno é igual a 1. Só que o seno é 4 quintos, então 4 quintos ao quadrado mais cosseno que eu não sei é igual a 1, tá? Então aqui vai ficar 16 sobre 25 mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Passo aqui para o outro lado. Ou então eu posso fazer um pouco diferente, né? Eu vou multiplicar tudo por 25 logo, para acabar com essa história de denominador, tá? Então aqui vai ficar 16 mais 25 cosseno ao quadrado de x igual a 25 vezes 1, que é 25. Então nós temos o seguinte aqui, 25 cosseno ao quadrado de x igual a 25 menos 16, né? Isso aqui passa negativo. 25 vezes o cosseno ao quadrado de x é igual a 25 menos 16, que é 9. Então, cosseno ao quadrado de x é igual a 9 sobre 25. Agora, note o seguinte. Olha o que ele informa aqui na questão. Ele informa que a tangente do x é negativa. Lembrando o quê? Lembrando que tangente, pessoal, é seno sobre o cosseno. Mas o seno é positivo, né? O seno é 4 quintos. Se a tangente é negativa, então o cosseno de x é menor que zero, tá? Então eu já desci do sinal do cosseno. O sinal do cosseno será negativo, tá bom? Então vamos aqui. Vamos continuar aqui, tá? O cosseno de x igual a mais ou menos raiz de 9 sobre 25. Isso daria mais ou menos 3 quintos. Agora eu vou justificar, tá bom? Como tangente de x é menor que zero e seno de x é positivo, então o cosseno de x é menor que zero. Daí, cosseno de x vai ser de fato igual a menos 3 sobre 5. Tá? Então, a partir daqui a gente consegue encontrar a tangente de x. Qual vai ser o valor da tangente de x? Logo, tangente de x, que é seno de x sobre cosseno de x, vai ser igual
que é o seno de x? Só para a gente relembrar. O seno de x é 4/5. Então temos aqui 4/5 sobre menos 3/5. Então, pego a primeira, multiplico pelo inverso da segunda, 5 sobre menos 3. Aqui a gente pode cancelar aqui o 5 com o 5, e a gente obtém 4 sobre menos 3. Né? Esse sinal negativo pode migrar aqui para cima, menos 4/3. Portanto, a tangente do x, pessoal, é igual a menos 4/3. A partir desse valor fica fácil a gente determinar o que ele pede. Né? O que ele pede lá para a gente relembrar? A tangente de 2x. Então, nós sabemos a relação entre a tangente de 2x e a tangente de x. Tangente de 2x é igual a 2 vezes a tangente de x menos tangente ao quadrado de x. Isso aqui é 2 vezes menos 4 sobre 3 sobre 1 menos 4 sobre 3 ao quadrado, tá? Mais com menos é menos, 2 vezes 4, 8 sobre 3 sobre 1, menos vai continuar negativo, porque pai, eu não posso fazer menos com potência, então eu tenho que trabalhar a potência em si, que vai ficar positivo. 4 ao quadrado. Tem em cima aqui o que resta é repetir. Embaixo a gente faz o MMC, 9 vezes 1, 9, menos 16 sobre 9. Então teremos menos 8/3 vezes inverso da segunda. Já vou inverter e subtrair, tá? Então 9, quanto é 9 menos 16 menos 7, né? 9 e 6 são 15, né? Então, ó, vai ficar positivo, né? Porque negativo com negativo fica positivo. Então, vinte e quatro sobre 7. Vamos para a próxima aqui rapidamente. Então, o que essa questão fala? A questão da FUVEST, tá? No quadrilátero ABCD, em que os ângulos A e C são retos e os lados têm as medidas indicadas aqui na figura, né? 2x, 2x e x, né? O valor de seno de B. Então, quando ele fala seno de B, ele se refere a esse ângulo que está no vértice B, esse ângulozinho aqui, tá bom? Então, aqui no começo, já de cara, eu tomei a liberdade de colocar a figura aqui mais ampliada aqui do lado, para a gente discutir algumas coisas, tá? Então, primeiramente, a gente vê o seguinte: se a gente dividir a figura pela diagonal BD, tá? Desse, a área desse quadrilátero será a soma dessas duas áreas aqui, desses dois triângulos, que são, na verdade, congruentes, né? Um lado é 2x, o outro lado é x, tem uma hipotenusa comum aqui, tá? Creio que uma maneira mais simples, talvez, seria olhar se essa metade aqui do ângulo seria notável, mas não vai ser, né? Porque a tangente dele vai ser x sobre 2x, vai ser um meio, né? 30, 45, 60 graus não tem tangente igual a um meio, né? Então a ideia é exatamente tomar a questão das áreas que eu estou falando. Então a área desse quadrilátero aqui é a soma das áreas desses dois triângulos. Então a área do quadrilátero ABCD é igual, bom, duas vezes a área de um desses triângulos. Sabemos que é base vezes altura sobre 2, ou seja, x vezes 2x sobre 2. Caso 2, eu tenho 2x ao quadrado. Então guarda essa informação. A área do ABCD é 2x ao quadrado, tá? Por que essa informação da área é importante para nós? Por que ela nos ajuda? Porque é o seguinte aí.
No lugar de dividir a figura assim, nós podemos também pensar em dividir a figura pela outra diagonal, ou seja, pela diagonal AC, tá? E aí, dividindo pela diagonal AC, a área seria decomposta de uma forma diferente, como a área do triângulo ABC mais a área do triângulo ADC. E essas áreas vão ser facilmente calculáveis em função do x. Por quê? Primeiramente, eu vou chamar o ângulo aqui em B de alfa, tá? Então, nosso objetivo principal, nosso objetivo, nossa resposta final, tem que ser o valor do seno do alfa, né? Por que eu tenho a certeza disso? Porque se eu estou num quadrilátero aqui, eu sei que a soma dos ângulos internos de todo quadrilátero é 360 graus. Mas aqui eu já tenho 90 e 90, que somam 180. Então a soma desses dois ângulos aqui, ó, tem que ser 180 graus também. Como aqui é alfa, aqui só pode ser 180 menos alfa. Mas por que que isso é uma coisa boa, isso aqui ser 180 menos alfa? Porque a área desse triângulo ADC vai ser x vezes x seno de 180 menos alfa sobre 2. E nós sabemos que o seno de 180 menos alfa é exatamente igual ao seno de alfa, né? Então essa vai ser a estratégia pela qual a gente vai conseguir resolver a nossa questão e matar a charada, né? Determinar quem é o seno do alfa. Tá bom, pessoal? Então, vamos desenvolver. A gente já sabe qual é o raciocínio que tem que seguir. Então, vamos desenvolver isso, né? Então, vamos lá. A área do triângulo ABC, ela vai ser o quê? Vai ser o lado AB, que é 2x, multiplicado pelo lado BC, que também é 2x, multiplicado pelo seno do ângulo entre eles, dividido por 2, tá? Vou cancelar esse 2 com esse, e eu tenho que isso é igual a quê? 2x ao quadrado seno alfa. Cuidado, você não pode igualar isso aqui com 2x ao quadrado. A área ABCD é a área desse triângulo, mais do outro triângulo ali, tá? Então, cuidado. Então, agora a gente vai expressar a área do outro triângulo ADC. Então, o que a gente sabe também? Seria aqui e a primeira parte, então aqui eu vou dividir a segunda parte. A área do BCD, né, do triângulo BCD, vai ser o seguinte, ó, vamos olhar ali a figura novamente. Então, a área do, desculpa, BCD não, ADC, perdão, é a ADC. Ela vai ser produto dos lados, né, que são x vezes x, né, aqui, sendo sobre 2, vai ser x vezes x, seno alfa, seno de 180 menos alfa sobre 2. Então isso aqui dá o seguinte, x vezes x é x ao quadrado. E como eu já comentei antes, o seno de 180 menos alfa, a gente já mostrou que é igual ao seno do alfa. A gente pode inclusive utilizar a fórmula do seno da diferença para mostrar isso, né? Seno de 180 cosseno alfa menos seno alfa cosseno de 180. Acontece que seno de 180 é zero, então isso aqui vai sumir. E o cosseno de 180 é menos 1. Menos com menos aqui. Mostrou isso quando fez a redução ao primeiro quadrante também, né? Então, o que acontece? Então, a soma dessas duas áreas tem que dar a área do quadrilátero todo. Então, o que vai acontecer simplesmente é isso. 2x ao quadrado seno alfa mais essa área, que é x ao quadrado seno alfa sobre 2, é igual a 2x ao quadrado. Então aqui acabou, né? Porque o x ao quadrado vai cancelar, né? A gente vai descobrir quanto é o seno do alfa. Então aqui eu posso colocar
o mesmo denominador, multiplicando essa fração aqui que tem denominador 1 por 2, em cima e embaixo. Então aqui vai ficar 4 seno ao quadrado de... desculpa, 4x ao quadrado sobre 2 vezes 1, 2, né? Estou multiplicando por 2 em cima e embaixo, mais x ao quadrado seno alfa sobre 2 igual a 2x ao quadrado. Então aqui eu repito o denominador, que é 2, 4 mais 1, 5, x ao quadrado seno alfa igual a 2x ao quadrado. Bom, x ao quadrado vai cancelar, e aí nós ficamos com o seguinte, tá? 5 seno de alfa sobre 2 igual a 2. Então aqui está sobre 1, trabalha a proporção. 5 seno de alfa igual a 2 vezes 2, 4. Então, seno de alfa é igual a 4 quintos, né? 4 sobre 5. E isso aqui é equivalente ao seno do B. Tem aquele chapeuzinho para indicar o vértice do ângulo, tá? Então, 4 sobre 5, tá? 4 quintos, resposta correta, encontra-se aqui no item 6. Tá bom, pessoal? É isso aí, tá? Então, a base para resolver essa questão foi essa. Pode ser que alguém consiga resolver essa questão utilizando outro método, tá? Mas o método que eu consegui desenvolver aí foi esse. Não sei se alguém consegue um mais fácil, tá bom? A ideia foi essa. Para a próxima aqui, rapidinho. Então, mais uma questão que eu vou tentar fazer da maneira mais rápida possível, né? Tem um pouco de malícia essas questões, porque o candidato não pode perder muito tempo numa prova dessas, né? Então, geralmente são muitas questões, aí você não faz uma prova só de matemática, português, né? Geografia, todas outras. Então, aqui, com isso eu estou comentando o seguinte, não convém para essa questão tu ir calcular o cosseno de 15, depois o cosseno de 75 utilizando fórmulas, né? Cosseno de 45 menos 30, cosseno de 15, depois o cosseno de 75, você faz o cosseno de 45 menos 30, só que demora muito. Então, para não demorar muito, o que a gente faz? A ideia dos complementares, tá bom? Eu falei há pouco tempo atrás, mas eu vou frisar aqui novamente com vocês. Então, qual é a ideia dos complementares? Por que eu estou falando de complementares? Dois ângulos são complementares quando a soma deles é 90 graus. Então, se você tem aqui um triângulo retângulo, e eu tenho aqui alfa e beta, esses ângulos alfa e beta aqui são complementares. Bom, mas o que isso tem a ver e por que isso é bom, né? Duas perguntas aí, né? O que isso tem a ver com a questão e por que isso é uma coisa boa? Tem a ver porque é o seguinte, isso aqui acontece exatamente com esses caras aqui, o 15 e o 75. Se você então, o 15 e o 75 são exemplos de ângulos complementares, tá? Quer dizer que eu consigo montar um triângulo retângulo com ângulos internos agudos de 15 e 75 graus. Ah, mas e a segunda pergunta aí tu ainda não respondeu. Por que isso é uma coisa boa? Porque quando eles são complementares, o seno de um é o cosseno do outro e vice-versa. Ou seja, se você tomar ainda essa figura como base, chamar aqui de A, B e C, observe que o seno do alfa, cateto oposto, hipotenusa, será B sobre A. Mas B sobre A também será o cosseno do beta, né? Cateto adjacente, hipotenusa, de acordo com a definição de cosseno. Então, na mesma figura, ao mesmo tempo que o seno do alfa é igual a B sobre A, esse mesmo B sobre A é igual ao cosseno do beta, né? Então, aquilo que eu falei, o seno de um é o cosseno do outro. E vice-versa, seno do beta é cosseno do alfa. Então, no que isso me ajuda para responder aqui a minha questão? Simples. Você vai trocar o cosseno de 15, tá? Pelo seno de 75. Ou você vai trocar o cosseno de 75 pelo seno de 15, tá? Então, o que acontece? Ó? Eu vou optar por essa segunda. Eu vou trocar o cosseno de 75
pelo seno de 15. Então aqui nós temos o seguinte, logo, né, vamos escrever cosseno, mas são complementares, cosseno de 75 é igual ao seno de 15 graus. Daí, o que vai acontecer com aquele camarada ali, o y? Ele vai ser igual a 4 vezes cosseno de 15 vezes o cosseno de 75, que é igual ao seno de 15. Ah, professor, mas isso vai mesmo ajudar na minha vida nessa questão? Vai sim. Por quê? Porque agora, esse 4 aqui eu vou escrever como sendo 2 vezes 2. Vou manipular. 2 vezes 2. E aqui, eu posso reorganizar isso aqui como sendo seno de 15 vezes o cosseno de 15. Olha aí. Olha aí por onde é que a coisa está se desenhando. Ó. Fórmula do arco duplo para o seno. A gente sabe o seguinte, relembrando, que o seno de 2 alfa é exatamente 2 seno alfa cosseno alfa. Então, o que vai acontecer? A gente voltando para cá, ó. A gente tem 2 seno de 15 cosseno de 15. Isso vai ser o seno de 2 vezes 15. Olha que legal, vai ser o seno de 30. Então, aqui vai ficar 2. Esse 2 aqui eu vou repetir. E isso aqui é exatamente o seno de 2 vezes 15. Ó. O alfa é o 15 graus. Então, 2 alfa é 2 vezes 15. 30. 2 seno de 30. Nossa, professor, então aqui vai dar 2 vezes 1 meio, né? Que é o seno de 30. Corta o 2 com 2. O y vai ser igual a 1. Né? Então, a resposta correta está aqui no item A. Pode ter certeza, essa é a maneira mais fácil de fazer essa questão, bem menos contas do que aquela primeira maneira que eu comentei. Bom, mas só para fechar e para comentar, você poderia pensar assim, professor, mas o senhor substituiu o cosseno de 75 pelo seno de 15, né? O que aconteceria se eu fizesse o seguinte, se eu optasse por trocar o cosseno de 15 pelo seno de 75? Então, também vou fazer a questão por essa substituição para vocês verem o que acontece, tá? Também vai ser fácil. Então, eu vou trocar o cosseno de 15 pelo seno de 75. Então, eu vou escrever aqui, ó, a minha segunda solução, tá? Então, segunda solução. Parecida com a primeira, né? Mas com uma pequena variação. Então, o que eu vou fazer nessa segunda solução? Eu vou trocar o meu cosseno de 15 pelo seno de 75, o seno do outro. Daí, y vai ser igual aqui. Eu vou repetir o que está escrito lá, tá? 4. Vamos voltar aqui, que minha memória falhou. Cosseno de 15, cosseno de 75. Cosseno de 15 vezes o cosseno de 75. Então, o que eu disse que eu ia fazer? Eu vou trocar o cosseno de 15 pelo seno de 75. Então, vai ficar 4 vezes seno de 75 vezes o cosseno de 75. Que é 150 graus. Ah, professor, mas esse 150 graus não é problemático, não? Não. Que a gente, relembrando, a gente viu redução de quadrante ao primeiro quadrante. Esse círculo ficou horrível, né? E aí a gente viu o seguinte, quando eu estou no segundo quadrante, o seno é positivo. E aí eu vou olhar o que está faltando para meia volta. Meio. Então, independente de para onde você vai, o resultado vai ser y igual a 1. Tá bom, galera? Então a ideia é essa, tá? A ideia mais prática, mais simples para resolver essa questão. Tá bom? Vamos aqui para a próxima. Se x é um arco do primeiro quadrante, então informação valiosa. Então, se x
pertence ao primeiro quadrante, você já sabe que o seno de x é positivo, o cosseno de x é positivo e a tangente de x também é positiva, tá? Logo de cara. E ele aqui dá a tangente do arco metade, né? Tangente de x sobre 2. Cuidado, não é isso aqui que ele está dizendo, não. Não é tangente de x sobre 2, não. É a tangente do x sobre 2, tá? Então, muito cuidado. Talvez fosse até bom ter ele colocado assim um parênteses assim, tá? Então, isso aqui foi informado que é raiz de 7. E aí, ele quer saber o valor de seno de x. Tá bom, galera? Então, como é que a gente vai fazer para determinar esse seno aí? E outra pergunta que pode surgir. Professor, nas aulas até agora, o senhor não falou de arco metade. Precisa a gente ficar decorando fórmula do arco metade? Não, não precisa ficar decorando. Se você souber a do arco duplo, se você gravar, treinar, então você acaba desenvolvendo qualquer questão de arco metade também. Que a ideia é bem simples. Qual é a ideia de adaptação? É o seguinte, você sabe que a tangente de 2 alfa, isso aqui é igual a 2 tangente de alfa sobre 1 menos quadrado da tangente de alfa, né? Então, o que vai acontecer? Então, vamos fazer a substituição aqui agora. O que vai acontecer? A gente vai ter tangente de 2 vezes alfa, que é x sobre 2, né? Igual a 2 vezes a tangente de x sobre 2. Olha aí qual é aqui a ideia, né? Sobre, né? 1 menos a tangente x sobre 2 ao quadrado, né? O quadrado da tangente x sobre 2. Olha aí, ó. Cancela aqui, ó. 2 com 2. Daí, então, tu tem o seguinte. Tangente de x igual a professor mais a tangente de x sobre 2. A questão falou que é raiz de 7, ó. Então, eu vou substituir aqui. Exatamente. Então, tu vai ter 2 raiz de 7. Então, 2 aqui multiplicando. Sobre 1 menos a tangente raiz de 7 ao quadrado. Fazendo essa continha, 2 raiz de 7 sobre 1 menos 7, né? Aqui. Então vai ficar que é menos 6. Então isso aqui dá raiz de 7, simplificando por 2, menos 3. Que é igual a quê? É igual a menos raiz de 7 sobre 3. Mas o que acontece? Parece que apareceu um erro aí, né? Considerar o valor tangente. Vamos considerar que é raiz de 7 sobre 3, tá bom? Tangente aí. Então, ele quer saber o valor do seno de x, né? Qual é o valor do seno de x? Então, aqui a gente vai ter o seguinte. A gente já tem a tangente de x. A partir da tangente é possível determinar o seno? Sim, tá? Então, vamos desconsiderar aqui. Porque a gente ficar procurando onde é que a questão está errada, né? A gente não vai sair para lugar nenhum. Então, a tangente vai ser raiz de 7 sobre 3. E vamos atrás do seno de x. Que é o que ele pede na questão. Então, repara o seguinte, ó. Como o x, ele fala que ele é agudo, uma maneira interessante para você não ter que recorrer a RTF toda a vida é o seguinte, você pensar num triângulo retângulo.
aqui, tá? Pensa num triângulo retângulo, esse x é agudo, então ele pode estar dentro desse triângulo retângulo aqui. Ele vai ser um ângulo agudo dele, o x. Então aqui é 90 graus. E aí, se a tangente do x é raiz de 7 sobre 3, é porque o cateto oposto pode ser raiz de 7 e o cateto adjacente pode ser 3. E aí, facilmente você descobre a hipotenusa A usando o teorema de Pitágoras. A ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais raiz de 7 ao quadrado. Então, A ao quadrado é igual a 9 mais 7. 9 mais 6, 15. 9 mais 7, 16, né? Então, A é raiz de 16. Portanto, A é igual a 4. Então, achei a hipotenusa, que é 4. Então, eu consigo determinar o seno de x. Então, portanto, seno de x, né? Cateto oposto, raiz de 7, sobre hipotenusa, que é 4. Tá bom? Raiz de 7 sobre 4. Então, o item correto está aqui no item C. Então, de fato, deve ter alguma coisa errada, né? nesse enunciado aí. Tá bom? Talvez esse x não seja quadrante, mas aí fica algo que a gente já aqui assumiu que ele está no primeiro quadrante e meio que esqueceu esse sinal negativo aí. Mas não poderia continuar. Um arco do primeiro quadrante não pode ter tangente negativa, né? Ok, pessoal? Foi meio que um improviso aqui nessa questão, tá bom? Vamos aqui para a próxima. Bom, para fechar, eu vou fazer o seguinte, eu vou resolver essa questão e vou deixar aqui mais uma, duas, três, quatro, tá? Essas quatro aqui vocês vão tentar fazer em casa, tá bom? Inclusive essa última aí é um desafio, cuja sugestão é utilizar a lei dos cossenos. Então deem uma olhada, que é uma questão bem interessante aí, tá? Vocês vão tentar bolar um plano aí para utilizar a lei dos cossenos para encontrar esse x aqui. Então essas aqui eu vou deixar para vocês tentarem fazer em casa, tá? Essa aqui envolve matriz determinante. Pensem naquela propriedade lá que eu falei na outra questão do 15 e do 75 graus, que ajuda muito, tá? E aí eu vou fazer essa daqui para fechar a nossa aula de hoje, tá? Esboço no plano cartesiano o gráfico da função f de x igual, né? Quer dizer, fx definido pelas equações x igual a cosseno de t, y igual a cosseno de t menos 1 mais o quadrado do seno de t. Então, olha aqui, parece ser uma monstruosidade, né? Isso aqui indica o domínio, a imagem dessa função. Mas, se você reparar bem, o que acontece? Sabemos a RTF, então, relação trigonométrica fundamental. Cosseno ao quadrado de t deve ser igual a 1. Né? E aí, o que acontece? Note que aqui você tem x igual a cosseno de t, y igual a cosseno de t menos 1 mais quadrado do seno de t. Então, isso aqui, note que você tem y igual a cosseno de t menos, aqui eu vou colocar um colchete, poderia ser parênteses, não tem problema. Isso aqui a gente pode escrever como 1 menos quadrado do seno de t. Então olha que interessante, ó, menos com mais, menos com menos, mais, você volta para cá. Essa notação aqui tem o mesmo sentido dessa, tá? Muito cuidado, é o mesmo sentido, quadrado do seno. Mas isso aqui, RTF, pode ser reescrito, essa partezinha aqui. Essa parte pela RTF é exatamente o quadrado do cosseno, porque se você manipula e joga o seno para o outro lado negativo, você vai ter que o cosseno ao quadrado de t é 1 menos o seno ao quadrado. Esse aqui vai ficar cosseno de t menos cosseno ao quadrado de t. Só que ele fala que o cosseno de t é x. Então isso aqui é y igual a x menos x ao quadrado. Olha aí no que a gente transformou o problema. Uma função bem elementar, que a gente sabe muito trabalhar com ela. Então, é uma função quadrática, cujo gráfico é uma parábola. Então a coisa mais simples do mundo é esboçar o gráfico de uma parábola, tá? Então é isso que a gente vai fazer. O domínio a gente já sabe.
é chamado de parametrização. Tá? A gente está parametrizando aqui uma função. O t é o parâmetro, então o x fica em função do parâmetro, que é o t, x é o cosseno de t, e o y também está em função desse parâmetro, tá? Então são coordenadas paramétricas aqui para o x e o y, tá? Então vamos trabalhar aqui nossa função. Vamos tomar a liberdade de chamar essa função de f dos reais. Nos reais, tal que f de x é igual, só para organizar, para ficar bonitinha, tá? Menos x ao quadrado mais x. Então, primeiro eu vou achar os zeros da função. Então, eu pego f de x igual a zero. Aí isso implica que menos x ao quadrado mais x é igual a zero. Multiplico por menos 1. Então, tenho x ao quadrado menos x igual a zero. Coloco x em evidência. E aí, se esse produto desses dois números é zero, então um deles é igual a zero. Então, x é igual a zero. Ou x menos 1 é igual a zero. X igual a zero já está resolvido. E isso aqui implica que o x é igual a 1. Então, eu encontrei aí os zeros da função, os locais onde ela corta o eixo x, tá? Essa parábola, tá? E eu sei que ela vai cortar aqui o eixo y no zero, porque o c é zero, né? O valor do c aqui é zero. Então, se onde ela corta o eixo y, se onde ela corta o eixo x, a gente poderia determinar aqui as coordenadas do vértice, tá? De uma maneira bem simples. Então, o x do vértice, relembrando, ele é a soma, né, das duas zeros da função sobre 2. Então, isso vai ficar 0 mais 1 sobre 2. X do vértice é 1 meio. E o que é o y do vértice, por sua vez? É o f, o x do vértice. F de 1 meio. Mas quanto é que dá f de 1 meio se a gente calcular? Então, f de 1 meio vai ser menos, fora, né, da potência, 1 meio ao quadrado, mais x, não é isso? Mais 1 meio. Mais 1 meio. Isso aqui vai ficar negativo, esse menos está fora da potência. Cuidado. Então, menos 1 quarto, mais 1 meio. Isso aqui é a mesma coisa que menos 1 quarto, multiplicando essa fração por 2, 2 quartos. Então, isso é menos 1 mais 2, tudo sobre 4, que dá 1 quarto. Então, eu sei também aqui as coordenadas do vértice, né? 1 meio, 1 quarto. Então, vamos para o esboço gráfico, tá? Então, vamos aqui fazer aqui o plano cartesiano, mais ou menos, tá? E aí, eu vou colocar uma unidade maior porque eu vou trabalhar fracionários. Então, eu vou dividir assim, ó. O meu 1 vai ser aqui, ó. 1, aqui seria 2, que seria 3, mais ou menos aqui, assim vai. Aqui seria 1, 2, assim vai. Tá? Coordenadas são dos, quer dizer, os zeros da função são 0 e 1. Mais ou menos isso aqui, tá? Então, 1 quarto, essa primeira partezinha aqui, é 1 quarto. Então, o vértice desse negócio é algo por aqui assim, tá? Que seria o meu vértice. Com cavidade voltada para baixo, porque lembra que o A é negativo, né? Com cavidade voltada para baixo, ó. Lembra que o A é negativo. Se o vértice é o domínio da função, então, eixo y, eixo x, domínio é representado pelo eixo dos reais, né? Então, domínio de f, também representado por d de f, é o conjunto dos números reais. E a imagem, hein? A imagem são todos os valores que a função contempla no eixo vertical, no eixo y, até o seu valor máximo. Então, a imagem dessa função, pessoal, é do menos infinito, né? Aberto, porque ninguém fecha o infinito, né? Até 1 quarto. Fechado num quarto, que ela pode assumir o valor 1 quarto. Se você botar assim, tá errado, é como se fosse bola aberta, né? Na representação de intervalo.
e ela assume o valor máximo, que é 1/4. Outra maneira de representar isso aqui não menos importante, a notação de intervalo de que eu falava, né? Então, outra maneira de representar isso por intervalo é a seguinte: faz a reta real, e aí aqui você coloca aqui, diminui aqui a borracha, menos ainda. E você tem aqui 1/4, né? Então você faz aqui a bola aberta por enquanto, aberta, né? Então calma aí, só que 1/4. Como ela pode assumir esse valor, então essa bola na verdade vai ser bola fechada. E como ela assume valores menores do que 1/4, né, desde o menos infinito, então você risca isso aqui assim. Ó. Então essa é a notação de intervalo na reta real, tá? Pode colocar a reta nos dois sentidos aqui já que ela cresce infinitamente em ambos os sentidos, né? Então essa é uma maneira de representar. Tá bom, pessoal? Então é isso, tá? Essa foi a nossa aula de hoje. Eu sei que foi um pouco longa, tinha muita informação para passar para vocês, né? Muitas aplicações variadas e interessantes. Peço que vocês deem uma olhada nos outros problemas aqui. Vou mandar esse material em PDF para vocês. E aí eu posso retomar na aula que vem com as soluções dessas questões e a discussão, tá bom? Das soluções.